Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, hoje é domingo, então desejamos a você, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Essa é a expressão que nós aqui do Templo Maria Santíssima sempre utilizamos para começar uma palestra, começar um programa. Todo começo de qualquer atividade, começamos com uma prece. E para nós, essa expressão, salve Jesus, salve Maria Santíssima, é uma prece, pois estamos saudando aqueles que trabalham em prol do nosso bem. O que é Jesus? Quem é Jesus? Senão o governante de todo o planeta Terra. E ele governa a favor dos seus governados, que somos nós. Saudamos a Jesus, sim, com muito amor no coração, como saudamos a Maria Santíssima, que sabemos que o papel dela diante dessa administração planetária é amar a todos. Amar a todos. Sabe uma mãe? Para que haja uma sociedade chamada família, tem que ter uma mãe, certo? Aquela mãe que abriga, que ampara, que acalenta, que conforta, não é? Toda mãe, ela gera essa energia de amparo. Eu costumo dizer, eu em particular, não vejo lugar mais agradável para estar do que o colo de uma mãe, principalmente na hora em que estamos passando por alguma turbulência em nossa vida. Poxa, logo lembramos, queria tanto estar no colo da minha mãe, ela fazendo um cafuné. Tem coisa mais gostosa? Não, né? Então Maria Santíssima é essa mãe que nos abriga. Então começamos sempre saudando estas forças chamada Jesus e Maria Santíssima. Bem, gente, o tema do programa de hoje é domingo. Deixa eu colocar meu óculos aqui, senão eu não enxergo. Domingo nós vamos ter a palavra do Júlio Del Toro. Promessas. O tema do programa é esse. Promessas. Não jogue palavras ao vento. Júlio vai falar sobre isso. O que significa isso? Promessas. É importante sermos cumpridores das nossas promessas. Por quê? Porque quanto mais você cumpre uma promessa que você faz, mais você ganha crédito. E crédito é muito mais valioso do que dinheiro. Você sabia disso? Você sabia que uma pessoa que tem crédito, ela tem muito mais do que dinheiro? Dinheiro pode acabar, alguém pode roubar. Mas o crédito que você tem, a credibilidade perante a tua postura, o teu caráter, ninguém tira de você. Por isso, para que tenhamos créditos, nós temos que cumprir com as nossas promessas. E não estou falando de créditos financeiros não, monetários não. Quando você, olha só, você diz para um filho, eu vou fazer isso por você. E você faz. O filho te dá esse crédito. Meu pai, minha mãe, quando me promete uma coisa, ele cumpre. E ele vai assimilar isso. Esse é um grande ensinamento que passamos para os nossos filhos. Ensiná-los a ter crédito. Como? Mostrando o nosso. Então, eu não posso dizer para um filho, não faça isso e eu fazer. Eu perco o crédito. Se eu cobro alguém que não faça alguma coisa de errado e eu acabo errando fazendo, eu perco a minha credibilidade. Então a promessa, ela é muito importante na nossa vida para que tenhamos esse crédito. Pensemos nisso, não é mesmo? Mas vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Vamos pedir a Deus que esse dia, hoje domingo da família, vamos pedir a Deus que sejamos mais família, mais solidário, mais paciente com os nossos. Como é importante ter a paciência, como é importante suprir o que falta naqueles com quem nós convivemos, não é? Quando alguém chega impaciente, como o caso de filho, de marido, de esposa, de mãe, chega impaciente, eu tenho que suprir a impaciência daquela pessoa
daquele meu parente, como? Com paciência. Se ele está perturbado, se ela está perturbada, se ela está nervosa, se ele está nervoso, se os filhos estão irritados, o que eu tenho que fazer? Tenho que suprir o que falta neles, tendo em mim. Por isso, vamos pedir a Deus, Senhor, o Senhor nos concede mais esse dia que é o primeiro da semana. E domingo, um dia em que, sendo o primeiro, nós nos preparamos para que os outros que vêm nesse ciclo semanal sejam bons. Por isso é guardado o domingo para estarmos com a nossa família, para estarmos com quem amamos, para nos fortalecer no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração. Por ser um domingo de família, elevamos o pensamento àquela que representa todas as famílias, que representa a proteção, a paz, que representa o fruto chamado filho. E somos todos filhos de Deus. E Maria Santíssima representa esse fruto. Maria, abençoe-nos com a paz que a Senhora adquiriu, Maria. Abençoa-nos com a sua tranquilidade e serenidade, para que saibamos abrigar em nosso colo todos quanto nós amamos. E humildes, nós abrimos o nosso coração a Ti, Mãe, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Cristo Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Após absorver essa paz que somente uma mãe pode transmitir aos filhos, eu convido a você a ouvir esse amigo espiritual, Julio Del Toro. Preste atenção em suas palavras. Graças, Senhor. Muito obrigado. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Os compromissos que trazemos em nosso espírito sempre deverão ser cumpridos. Nem todos conseguem se perceber da importância que se tem uma promessa. Promessa é uma dívida. Promessa é um compromisso. Quando se promete algo, o Espírito roga ao universo uma vibração, donde ele então terá novamente que ir. Quando tu promete alguma coisa a alguém, tu criou-se um laço espiritual com esse alguém. Tu prometeu casar e não casou. Tu prometeu ajudar e não ajudou. Tu prometeu proteger e não protegeu. São laços espirituais, vínculos energéticos que vão perdurar além do corpo físico material. Quando você promete ir a algum lugar, ou quando promete voltar, o Espírito só vai sossegar, acalmar, quando ele cumprir essa promessa. Não importa quantas vidas ele leve. Algumas pessoas perguntam: eu tenho uma vontade muito grande de voltar a tal lugar, a tal cidade, a tal país.
Eu não sei porque eu tenho um apreço muito grande por esse lugar, e eu nunca fui, eu nunca vi. E nós sabemos que são almas voltando novamente a cumprir uma promessa que deixaram para trás. Algumas pessoas sentem uma aspiração, uma intuição de poder ajudar um ou ajudar outros, de fazer isto ou fazer aquilo. De onde vem tal inspiração? Se o espírito não tiver nenhum vínculo com o outro que ele quer ajudar. No passado, as mesmas almas se comprometeram e, criando esse vínculo, esse laço de energia, ficou então imantando magneticamente aquelas almas. Um desencarna, outro desencarna. Um renasce, o outro renasce. E ao passar do tempo, a mesma energia torna-se a voltar à vida dos dois, onde então começa a sentir uma vontade, um impulso, uma aspiração de fazer novamente o que no passado não conseguiu terminar. Algumas pessoas, por exemplo, em seus corações, desejam conhecer alguns lugares, alguns países. Eu quero muito conhecer a França, a Itália. Eu quero muito viver e ver as pessoas de Jerusalém. Eu quero muito conhecer a África, a Ásia. Eu quero talvez visitar aquela ilha escondida, longe das montanhas, onde poucas pessoas conhecem, mas eu sei que ela existe. Estes, um dia quando foram sair de lá, disseram a alguém: não se preocupe, eu vou, mas eu volto. Eu ainda voltarei acá, não demorarei. Mas devido às próprias contingências do caminho, os espíritos não conseguiram voltar naquela vida. A mente então guarda no seu inconsciente esta promessa. E então agora, esse espírito reencarnado novamente começa a lembrar da sua dívida espiritual. E começa então a aflorar dentro dele um anseio. Eu preciso ir. Eu preciso voltar, não sei porquê. Alguns sentem-se bem de voltar, outros não. Outros deixaram algo mais ainda a fazer. E quando regressam a esses mesmos lugares, as suas almas lhe cobram ainda as ações e as atitudes daquilo que fizeram ou que deixaram de fazer. Perceba que não há acaso em nossos corações, não há acaso em nossos pensamentos, nas nossas vontades, nos desejos de crescer, de desenvolver. São rastros que estamos continuamente seguindo e que vamos deixando outros para trás, conforme então vamos pensando, fazendo e sentindo. Uma dívida, uma promessa, uma palavra de alguém que um dia disse algo, talvez sem pensar, e sem importar no peso da responsabilidade que tinha em suas mãos. Quando você for falar algo a alguém, prometer algo a alguém, ou inconscientemente dizer que vai fazer alguma coisa, diga sempre as coisas que são fortes para vós, que podem te ajudar, que podem ajudar os outros. Nunca jogue palavras ao vazio. Nunca fiquem a falar mal de ninguém. Pois quando você começa a falar mal da imagem de alguém, da personalidade de alguém, das atitudes de alguém, tu também terá que voltar para ajudar esse alguém a mudar toda aquela energia que ela tinha e toda a vibração que você disse dela.
São responsabilidades das ligações energéticas e fluídicas que vamos criando como uma grande teia de energia que faz nos aproximar ou nos afastar das pessoas que estão ao nosso redor. A palavra para o Espírito é a primeira materialização da sua vontade. O princípio era o verbo, era a materialização do seu pensamento. O que sai da sua boca começa já a materializar o teu destino. Então use com sabedoria tudo aquilo que tu disser. Diga com verdade, diga sempre com amor, para que possa materializar para vós os teus bons caminhos. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Programa Madrugada com Deus, sempre trazendo a palavra da espiritualidade, o conhecimento do mundo extrafísico para você, para que você, usando deste conhecimento, transforme a sua vida. Você não quer transformar essa situação que hoje é desagradável? Então absorva destas palavras, destes conhecimentos, para que você mude a tua postura. Pois a transformação começa no interior. Começa no pensamento que passa para o coração, o sentimento, e a sua postura, ela torna-se diferente, fazendo com que o problema, o desafio seja vencido. Vamos à leitura? A leitura agora dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 66. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 47. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 50 a 56. O sepultamento de Jesus. A guarda do sepulcro. À tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, ilustre membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não anuíra ao propósito e ato dos outros, e que era também discípulo do Senhor, ainda que oculto por medo dos judeus, e resolutamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que ele já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se com efeito ele estava morto, e depois que o soube do centurião, mandou que lhe o entregassem. Foi José e tirou o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o em panos de linho com os aromas, como é do costume entre os judeus sepultar os mortos, e o depositou num sepulcro que fora aberto na rocha. Rolou uma pedra e a colocou à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus foi sepultado. De regresso, prepararam aromas e bálsamos, depois do que passaram o sábado sem fazer coisa alguma, como mandava a lei. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro chamado Jesus, ainda em vida, afirmou: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que se guarde o sepulcro até ao 3º dia, para não suceder
que vindo os discípulos o furtem e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E o último embuste será pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes aí uma guarda, ide e guardai-o como entendeis. Partiram eles e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Número 305. Quanto aos versículos 57 a 61 do capítulo 27 de Mateus, 42 a 47 do capítulo 15 de Marcos e versículos 50 a 56 do capítulo 23 de Lucas, são fatos históricos que dispensam comentários. O corpo de Jesus é deposto no sepulcro e os acontecimentos vão continuar o seu curso. Número 306. Já com relação ao ninguém mais penetrara lá. Isto, aliás, estaria em desacordo com os costumes dos hebreus, que consideravam o sábado inviolável, sobretudo para a prática de um ato tido por impuro, como era reputado o contato com um corpo morto. Assim, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, quando foram falar a Pilatos, sabiam muito bem que o corpo estava no sepulcro e que ninguém de lá o tirara, nem os discípulos, nem outra qualquer pessoa. E foi precisamente porque o sabiam que, depois de terem dito a Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor, quando vivo, declarou: ao cabo de 3 dias ressuscitarei. Eles acrescentaram: manda, portanto, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para não suceder que venham seus discípulos,
lhe roubem o corpo e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, pois que este último embuste seria pior do que o primeiro. Voltando ao sepulcro com a escolta de soldados que Pilatos os autorizara a empregar como guardas, trataram de verificar se o corpo ainda lá estava e o viram. Só depois de o verificarem é que selaram a chumbo a pedra e distribuíram às sentinelas. Exatamente porque tinham verificado que o corpo estava no sepulcro, foi que quando alguns dos guardas lhes relataram o que ocorrera, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 28, versículos 11, 12 e 13, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram aos anciãos e deliberaram dar grande soma de dinheiro aos soldados para que espalhassem que os discípulos de Jesus tinham ido ao sepulcro durante a noite e haviam carregado com o corpo, enquanto eles, os soldados, dormiam. Valendo-se desse suborno, fizeram correr o boato de que o corpo fora roubado do sepulcro depois de apostos neste os selos e de montada a guarda. O corpo, conseguintemente, estava no sepulcro quando eles lá foram. Reflitam nisto os demolidores tão obstinados quão inábeis que pretendem ter sido insuficientes e tardias as precauções tomadas pelos judeus e declaram que antes de haverem este posto em prática as suas medidas de previdência, aos discípulos sobrara tempo para subtraírem o corpo de Jesus, desde que o quisessem. Supõem esses demolidores que os príncipes dos sacerdotes e a horda inimiga que assistiram aos últimos momentos de Jesus tenham sido tão ingênuos que nenhuma precaução hajam tomado, uma vez que se viam obrigados a esperar que a festa do sábado acabasse para poderem dar os passos necessários no sentido de serem a vigilância da gruta e a salvaguarda de seus interesses confiados à autoridade? Imaginam que os que se mostraram tão empenhados em evitar a fraude não tenham tido o cuidado de verificar se o corpo estava no sepulcro antes de o fecharem e de lhe selarem a abertura? Ter-se-iam mostrado em tal caso muito bisonhos e confiantes aqueles sacerdotes que por ofício deviam conhecer todas as felonias humanas, aqueles fariseus tão orgulhosos, aqueles escribas tão doutos. Se eles não tivessem seguido secretamente os passos de José de Arimateia, não em pessoa, mas por agentes de confiança, a fim de saberem onde e em que condições o corpo se achava depositado, o pedido que fizeram a Pilatos fora, quando menos, uma inépcia. Efetivamente, se os judeus, que tanto porfiaram em sacrificar a Jesus, que o perseguiam até depois de morto, se houvessem descuidado de seguir os passos de José de Arimateia, de exercer e manter sobre o sepulcro uma vigilância tal que os assegurasse de que ninguém ali penetrara depois do sepultamento, um desazo, uma tolice, eis o que pelo menos houveram cometido, indo pedir no dia seguinte que o sepulcro fosse guardado até o terceiro dia, para não suceder que os discípulos lá fossem e roubassem o corpo. Que outra coisa seria, senão rematada tolice, irem eles, sem terem até então exercido qualquer vigilância, sem terem sequer verificado previamente se o corpo permanecia lá, postar guardas ao sepulcro
e selar a pedra que o fechava. Qual desses demolidores encarniçados e inábeis se confessaria tão confiante, tão crédulo, tão... Não queremos aqui aplicar o termo que aqui se poderia empregar, que fosse fechar uma porta depois de já se haver escapado preso, sem ao menos verificar o estado do local. A quem quer provar demais, acontece muitas vezes chegar a resultado contrário ao que se propunha obter. É muito bom, é muito bom estudarmos as lições trazidas por Jesus. Todo esse trabalho do Templo Maria Santíssima é alicerçado nos ensinamentos de Cristo Jesus. Quando nos desviarmos desses ensinamentos, nos perdemos. Por isso, estudemos cada vez mais a palavra de Cristo, os ensinamentos, as lições e os exemplos deixados por Ele. Amanhã estaremos de volta. Um forte abraço, que esse domingo seja repleto de muito amor em seu coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.